Bem-vindos mais uma vez a esta live do Talk Show da Graça. Hoje vou falar um pouquinho sobre as origens da África. Há efetivamente inúmeras obras apaixonantes sobre a África e as suas origens. Uma das que realmente me fascina é a de John Donnelly Page, em que no seu capítulo 1 nos fala de que provém da África Oriental e do Nordeste os primeiros vestígios de existência do homem. Portanto, provêm da África Oriental e do Nordeste os primeiros vestígios de existência do homem e da formação da sociedade humana em consequência de uma série de achados nas escavações levadas a cabo pelo Dr. Louis Leakey na Garganta Olduvai, no norte da Tanzânia. E isto é efetivamente impressionante. Posteriores descobertas junto do lago Rodolfo no Quênia e do rio Orno na Etiópia, por exemplo, fizeram recuar a história da evolução humana em África para um passado ainda mais distante, mas para o historiador bastam os achados de Olduvai, relativos a cerca de 1,5 milhão ou 2 milhões de anos, que nos mostram seres hominídeos com cerca de 1,37 metros de altura, vivendo em pequenos grupos junto dos lagos da savana e que lascavam a pedra para fabricar os primeiros instrumentos toscos com que abatiam e cortavam os animais. Tais utensílios foram chamados Pebble Tools, mas como além de seixos também eram utilizadas pedras, a maior parte dos arqueólogos prefere designá-los atualmente por choppers, ou seja, utensílios cortantes. Os achados de Leakey e dos continuadores na África Oriental e do Nordeste conduzem-nos ao momento da evolução humana em que o homem começou a distinguir-se dos outros primatas. Considera-se que o que o distingue em geral dos outros animais é a sua capacidade de fabricar instrumentos, ainda que recentemente essa evidência tenha sido, de certo modo, abalada pela descoberta de alguns símios que fabricam instrumentos simples. Mas, ainda que os hominídeos de Olduvai tivessem um cérebro pequeno, devem ter possuído uma capacidade maior de aprender e comunicar do que aquela que normalmente se atribui aos símios. O uso de utensílios cortantes propagou-se pelas savanas de África e por outras regiões do mundo antigo. Todavia, não se encontraram tais utensílios nas florestas da África tropical. Os primeiros homens viviam em grandes planícies abertas, pois não conseguiam encontrar animais para caçar nas densas florestas tropicais onde qualquer tipo de movimento ou de vida social teria sido, sem dúvida, muito difícil sem a utilização de melhores utensílios do que aqueles que conseguiam fabricar. Há cerca de 1 milhão de anos o homem começou a aperfeiçoar os toscos utensílios de pedra de uma única aresta cortante e criou utensílios mais especializados. O mais característico entre eles é o chamado biface, com duas arestas cortantes e terminado em ponta. Os outros eram os raspadores cortantes, especializados em machados de pedra. Foi na Europa Ocidental que foram identificados em primeiro lugar os bifaces, assim como a cultura que representam. Assim, os nomes que os arqueólogos lhes deram, Acheulense, por exemplo, derivam dos locais onde foram encontrados na Europa. Porém, os bifaces mais antigos que hoje se conhece provêm também das investigações realizadas por Leakey em Olduvai. Deste modo, nas primeiras fases da evolução para uma tecnologia mais avançada da Idade da Pedra, parece terem sido percorridas pelo homem africano. Desde que essa evolução lhe permitiu tornar-se um caçador mais eficiente, melhorando a sua alimentação ou caçar animais maiores e em maior número, surgiu a possibilidade de ele viver em comunidades mais vastas. As savanas africanas, devido à abundância de caça e ao clima quente durante todo o ano, parecem ter constituído um excelente meio físico para os primeiros homens, pelo menos onde havia reservas permanentes de água, como sucedia nas margens dos lagos e dos rios.
mas foram possivelmente os rigores do inverno que levaram a uma nova descoberta tecnológica fundamental: o uso do fogo, talvez usado pela primeira vez na Eurásia. Seja como for, há cerca de 50.000 ou 60.000 anos, o homem africano também utilizava já o fogo para cozinhar e tornar mais tenras as peças de caça, podendo desse modo tornar mais eficiente a utilização das suas reservas alimentares e permitir o alargamento das suas comunidades. Mas durante as centenas de milhares de anos em que se deu a evolução dos primeiros homens, houve grandes mudanças de clima em África. O continente não passou pelos grandes períodos glaciares que afetaram a Europa, mas a presença das calotas polares, quer ao norte, quer no sul, não deixou de alterar bastante as condições climáticas africanas. Durante o último período glaciar na Europa, por exemplo, a glaciação de Würm, ocorrida entre 70.000 e 10.000 a.C. aproximadamente, a parte oriental da África subsaariana foi mais fria e úmida do que é atualmente, enquanto a parte ocidental era mais fria e seca. O equilíbrio entre as zonas de floresta e as de pastagem foi consideravelmente alterado. Na parte oriental, as densas e montanhosas florestas cobriram uma área muito mais extensa do que hoje em dia, enquanto na África Ocidental e na bacia do rio Congo foi-se reduzindo a influência das densas florestas tropicais úmidas, que se tornaram mais abertas e habitáveis. Nesta situação, o homem deixou de estar confinado às savanas. Dominando o fogo, começou a viver também nas florestas, procurou abrigo nas cavernas e recorreu cada vez mais ao uso de uma nova matéria-prima extremamente versátil, a madeira, com a qual começou a fabricar novos instrumentos que utilizou juntamente com os mais antigos de pedra e de osso. Habitações mais estáveis e uma técnica mais avançada levaram a uma maior extensão e complexidade dos grupos sociais humanos. O resultado foi a formação da cultura que os arqueólogos chamam sanguense, do nome da estação da Baía de Sango, no Lago Vitória, no Uganda, identificável pelos utensílios de pedra específicos usados para cortar árvores e madeira, assim como animais e seus esqueletos. A cultura sanguense, com muitas variantes e tipos evolutivos, encontra-se em quase todo o território que hoje constitui a África Negra, mas não existem vestígios seus ao norte do Saara, nem nas atuais estepes ou planícies da África Meridional, provavelmente porque ainda se adequava às condições do ambiente. Sobreviveu aí a antiga cultura dos bifaces, que evoluiu para o que os arqueólogos designaram por indústria de Faura Smiths, no norte de África. Pelo contrário, essa cultura deu lugar a uma outra, o musteriense, também existente noutras partes da bacia mediterrânica e no Próximo Oriente. Como o musteriense aparece em África, já plenamente desenvolvido, deve ter tido a sua origem provavelmente no exterior. Aproximadamente entre 30.000 e 8.000 a.C., deu-se uma evolução extremamente importante, pela qual o homem moderno veio a substituir, através da seleção natural, todos os outros tipos humanos. De um modo geral, os homens característicos das culturas paleolíticas do musteriense e do sangoense distinguiam-se do homem moderno pela forte estrutura da arcada supraciliar e do maxilar. No norte de África designam-se esses homens de Neandertal, em atenção aos seus semelhantes da Europa e Ásia, enquanto na África a sul do Equador são designados homens da Rodésia. E, ainda que o homem moderno constitua uma única espécie, as variações do meio ambiente, juntamente com as limitações impostas à sua mobilidade, implicaram uma evolução com numerosas variantes que constituíram a base dos atuais conceitos de raça. A raça constituiu um tema controverso, mesmo emotivo, e não será inútil tentar clarificar alguns aspectos no que respeita à África antes de prosseguirmos. No mundo moderno existe a tendência para definir a raça humana prioritariamente em termos de cor de pele,
ou de cor da pele, sendo a distinção fundamental geralmente feita entre os brancos e os homens de cor, os quais em África são predominantemente de pele escura e por isso são chamados negros, o que é preferível à antiga designação de pretos. Mas este critério de raça coloca muitos problemas ao historiador. Em primeiro lugar, a distinção é feita com uma nitidez que não corresponde à realidade e leva facilmente a conclusões sobre a superioridade e inferioridade relativas aos brancos e aos pretos, que só podem ser perigosas e perturbam o raciocínio histórico. A pigmentação da pele é essencialmente devida à influência conjunta do clima e da hereditariedade. As peles escuras proporcionam uma melhor proteção da luz forte, do sol e do calor. As peles claras e outros traços geneticamente associados, como os olhos de cor clara, adaptam-se melhor à luz mais difusa e a climas mais frios. Assim, com o tempo, as pessoas que vivem nos trópicos costumam adquirir uma pele escura e as pessoas que vivem em climas temperados costumam ficar com a pele clara. Mas os povos têm-se movimentado, encontrado e misturado há muitos milhares de anos, e a cor branca, assim como a cor preta, constituem extremos que quase não existem. Os europeus do norte e do ocidente, que costumam ser particularmente claros, deveriam chamar-se mais exatamente cor-de-rosa, enquanto os europeus do sul e do leste têm muitas vezes cor escura. Do mesmo modo, poucos negros africanos são verdadeiramente pretos e alguns não apresentam na realidade grandes diferenças em relação aos europeus mais escuros. Estes problemas de cor e de nomenclatura tornam-se particularmente difíceis quando se trata dos habitantes da África, em especial da África mediterrânica e do Nordeste, aos quais não se dá o nome de negros. Os europeus, pensando, aliás, corretamente que esses povos pertencem ao mesmo tronco fundamental, chamado geralmente caucasoide, tendem a considerá-los brancos, afirmando, infelizmente muitas vezes, que, por esse facto, são intrinsecamente superiores às populações negras de África. E hoje termino aqui este belo texto de John Donnelly Page, que foi um distinto professor de História na Universidade de Birmingham, onde fundou o Centro of West African Studies. Muito boa tarde para vocês e continuação de boa semana.